Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito Constitucional, capítulo 13, Estados de Exceção. Está disciplinado no artigo 136 a 144 da Constituição. Então, são situações de anormalidade institucional em que o próprio texto constitucional autoriza o Estado a adotar medidas de repressão, onde se limita algumas garantias fundamentais. Por isso é chamado exceção. Estados de exceção, situações de exceção ao que pretende a Constituição. Estado de defesa. Nós temos aí estado de defesa, estado de sítio, como principais, estado de exceção. Depois, algumas disposições gerais, alguns dados sobre as Forças Armadas e a segurança pública, que diz respeito aqui à ação nesses estados de defesa e estado de sítio. Estado de defesa, aplicabilidade para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Estou fazendo aqui a leitura direta do artigo. Procedimento para instalar o estado de defesa é o decreto pelo Presidente da República. É necessário prévia consulta do Conselho da República e do Conselho de Defesa. Deve submeter o ato e a justificativa ao Congresso Nacional em até 24 horas. O Congresso Nacional decidirá por maioria absoluta, vale para o decreto ou a prorrogação. O Congresso Nacional tiver em recesso, há uma convocação extraordinária no prazo de 5 dias. O prazo para apreciação desse decreto do presidente, esse decreto de estado de defesa, é de 10 dias. Se houver rejeição pelo Congresso Nacional, cessação imediata desse estado de defesa. Deve conter o tempo de duração da medida. Então, no estado de defesa, procedimento, além do decreto do Presidente da República, esse decreto deve conter o tempo de duração da medida, que não pode ser maior que 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. As consequências do estado de defesa, algumas restrições, no direito de reunião, ainda que exercido no seio das associações, pode haver restrições no sigilo de correspondência e no sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Outra consequência é a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública. A União responde aí pelos danos e custos decorrentes, claro. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por esse comunicado imediatamente ao juiz competente. O juiz a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito autoridade policial. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da autuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso e o Conselho Nacional deve funcionar nesse período. O Congresso Nacional deve funcionar nesse período. Estado de sítio. Aplicação de estado de sítio, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. O estado de defesa não adiantou, aí, essa gravidade pode ser decretado o estado de sítio. Não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira e decreta-se estado de sítio, no caso aqui, não, na aplicabilidade primeiro nessa comoção grave, ou declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar, no caso essa guerra ou essa agressão estrangeira. O procedimento aqui é o decreto do Presidente da República. O Presidente da República edita o decreto. Uma prévia consulta ao Conselho da República e Conselho de Defesa e prévia autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional decidirá por maioria absoluta e vale para o decreto ou a prorrogação.
essa autorização do Congresso Nacional também para prorrogação. Indicações, tem que haver nesse decreto indicações da duração, norma necessária à sua execução e garantias constitucionais que ficarão suspensas. Se o Congresso Nacional tiver em recesso, haverá convocação extraordinária pelo presidente do Senado, no prazo de 5 dias. E o prazo para apreciação desse decreto do presidente é de 10 dias. Depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Únicas medidas em caso de comoção grave ou ineficácia de estado de defesa: a obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações, a prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão na forma da lei. Não se inclui a difusão de pronunciamentos parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, aqui as únicas medidas que podem ser adotadas em caso de comoção grave ou ineficiência do estado de defesa. Essa obrigação de permanência em localidade determinada. Essas aqui: suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público, requisição de bens. Nada mais pode ser como medida aqui. Disposições gerais. Comissão fiscalizadora. Deve haver comissão fiscalizadora nos estados de exceção, 5 membros do Congresso Nacional, designados pela mesa do Congresso Nacional, antes ouvir os líderes partidários. A função dessa comissão fiscalizadora é acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Cessação do estado de defesa ou estado de sítio, havendo a cessação, não cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Medidas aplicadas relatadas pelo presidente da República ao Congresso Nacional são especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos, indicação das restrições aplicadas. Então, assim que cessar o estado de defesa e o estado de sítio, tem que se obedecer a esses fatos aqui, esses fatores aí. Forças Armadas. O comando das Forças Armadas é feito pelo presidente da República. Composição das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui já é um tema já meio fora aqui dos estados de exceção, eu coloquei por aqui porque são pequenos para tratar sozinho. Destinação: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem com base na hierarquia e na disciplina. Essa organização é base na hierarquia e disciplina, determinado por lei complementar. Não cabe habeas corpus em relações à punição disciplinares militares. A utilização das Forças Armadas tem que ser por iniciativa do Presidente da República, Supremo Tribunal Federal ou Congresso Nacional. E a carreira das Forças Armadas, as patentes são conferidas pelo Presidente da República. Militar em exercício de função pública só pode ser promovido por antiguidade, exceto se eletiva. Se for função pública eletiva. Aí pode ser também merecimento. Vedações aqui: as Forças Armadas, sindicalização, greve, filiação partidária. O serviço militar é obrigatório. O serviço alternativo atribuído pelas Forças Armadas em caso de crença religiosa ou convicção política ou filosófica, mas só serve para tempo de paz. Tá? Se for tempo de guerra, estado de sítio aí vai ser obrigado a todos. Não vai poder ninguém se excusar de cumprir aí serviço militar por crença religiosa ou convicção política ou filosófica. Mulheres e eclesiásticos, né, têm isenção do serviço militar em tempo de paz somente, sujeição a outros encargos definidos em lei. Segurança pública. Finalidade da segurança pública é a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. É dever do Estado. Os órgãos responsáveis pela segurança pública: a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Polícia Federal: apuração das infrações penais contra a ordem política e social, prevenção e reprimenda do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e contrabando e descaminho.
funções de polícia marítima, aeronáutica e de fronteiras, funções de polícia judiciária da União. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. A Polícia Ferroviária Federal tem a função de patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Aqui, no caso, é rodovias. Escrevi ferrovias duas vezes, né? Rodovias federais. Então, a Polícia Rodoviária Federal faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e a Ferroviária Federal faz o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. As polícias civis, né, possuem função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Subordine-se aos governadores de estado. Polícias militares e corpo de bombeiros militares subordinam-se aos governadores de estado. Então são a PM e o corpo de bombeiro militar. Polícia militar, né, PM, é uma polícia ostensiva, funções dela de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. O corpo de bombeiro militar faz execução de atividades de defesa civil. Segurança viária, né, para educação, engenharia e fiscalização de trânsito. A finalidade é assegurar ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. Nós temos também as guardas municipais. Elas não fazem parte da segurança pública. Então, é importante aqui, coloquei elas apenas para destacar que não faz parte da segurança pública as guardas municipais. A destinação das guardas municipais é apenas proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.